Mais uma vez, boa tarde e mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, São Paulo começou o dia hoje em meio ao caos, por causa da forte ventania que atingiu a cidade. 1,5 milhão de imóveis ainda estão sem energia e muitos comerciantes estão tendo prejuízos. O Caio Veríssimo está em um desses comércios e vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Hit TV. Exatamente, nós estamos aqui no bairro da Aclimação, região central de São Paulo. A gente vai trazer mais detalhes, sobre essa causa aí, falta de energia que está prejudicando muitos comerciantes. E olha, como você bem mencionou, a Enel, que é a concessionária de energia em São Paulo, informou, que já conseguiu restabelecer boa parte da energia, mas ainda assim 1,5 milhão de casas, de famílias estão aí prejudicadas sem energia, mais de 30 horas, por exemplo, aqui nesse bairro da Aclimação, aqui no centro de São Paulo, mais de 30 horas sem energia, é um prejuízo inestimável para os comerciantes, muitos familiares. Nós também tivemos aí notícias de muitas pessoas que precisam dos aparelhos médicos em casa, que estão enfrentando muitas dificuldades. Então, vamos, para a gente entender um pouco mais de toda essa causa, tudo que está acontecendo, vamos ver um VT agora. De acordo com a Enel, a capital paulista permanece como uma das áreas mais afetadas, com 1 milhão de clientes sem luz, o equivalente a 18,06% do total. Após as fortes chuvas e ventos de quase 100 km por hora que atingiram todo o estado de São Paulo, população enfrenta falta de luz há 24 horas em diversos bairros, como Ipiranga, Centro, Moca, Vila Prudente, Campo Limpo, Lapa e Pompeia, que foram os mais atingidos na capital e no interior e na região metropolitana. Diversos municípios também registram altos índices de interrupção no fornecimento. Em Embu Guaçu, 100% da cidade equivalente a 22.800 e 74 imóveis ficaram sem energia até o início desta quinta, quando os indicadores mostraram a retomada do serviço em 37,04% da área. Outros municípios seguem enfrentando o problema, entre eles Cotia, Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Itapevi. No ABC paulista, o total chega a mais de 203 mil imóveis sem energia, o que representa 16,34% das unidades atendidas. O destaque é para Santo André, com 72.481 imóveis afetados, que equivale a 20,14%, e São Bernardo do Campo, com 59.351 imóveis, representando 16,37%, respectivamente, a segunda e a terceira cidade, com o maior número de clientes sem energia, atrás apenas da capital paulista. A Enel disse que deslocou 1.500 equipes ao longo do dia para atuar no restabelecimento do fornecimento. Mais de 500 mil clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado desde o início do problema. Além do apagão generalizado, os ventos causaram uma série de ocorrências emergenciais. O Corpo de Bombeiros registrou 1.300 chamados relacionados à queda de árvores. Bom, a gente vai dar um tempo agora para fazer um giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia hoje. Olha só, vereadores de Porto Alegre aprovaram um projeto que proíbe a execução de músicas com conteúdo considerado inapropriado nas escolas da cidade. Vamos ver os detalhes com o Guilherme Souza. A proposta apresentada pela vereadora Mariana Lescano, do PP, passou com 20 votos favoráveis e 9 contrários. Segundo o projeto, é o conteúdo da música que determina se ela pode ou não ser reproduzida no ambiente escolar. O texto define como inadequados os conteúdos que envolvem incitação à violência, discriminação por raça, cor, sexo, orientação sexual, religião ou origem,
erotização, pornografia ou linguagem obscena, apologia às drogas e qualquer conteúdo que incentive atos ilícitos ou viole direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Essa proibição não vale só para dentro das escolas. Qualquer evento que tenha crianças e adolescentes, seja em área pública ou espaço que funcione por concessão do município, também entra na regra. A fiscalização fica sob responsabilidade do Conselho Tutelar, da Secretaria da Educação ou qualquer outro órgão que a Prefeitura definir. O texto aprovado estabelece uma escala de punições. Começa com advertência e pode chegar a multas de até R$ 144 mil, além de suspensão do alvará e até bloqueio para contratar com o município. No caso de servidores públicos, as penalidades aplicadas são as previstas no Estatuto do Funcionalismo. Agora, o projeto segue para a decisão do prefeito, mas existe um ponto de atenção. A Procuradoria da Câmara entende que esse tipo de assunto deveria ser tratado por lei federal e não pelo município, o que pode abrir discussão sobre a constitucionalidade da proposta. As férias escolares estão prestes a começar, mas junto com a diversão também vem o perigo. É nessa época que os acidentes domésticos aumentam. Vamos ver com Alexandre Cardoso. Crianças são espertas, cheias de energia e muito curiosas. E é exatamente por isso que elas precisam de atenção redobrada para evitar acidentes, principalmente nessa época do ano, as férias escolares, período em que elas ficam mais tempo em casa. Isso porque, segundo o levantamento do Sistema de Informações sobre Mortalidade, somente em 2024, no Brasil, 456 crianças e adolescentes de 0 a 19 anos perderam a vida em acidentes domésticos. Entre as causas mais comuns estão os acidentes respiratórios, seguidos de afogamentos e submersões acidentais, exposição a correntes elétricas, radiação ou pressão extrema, quedas e exposição a fumaça, fogo ou chamas. Os dados apontam para a necessidade de maior atenção por parte dos pais e responsáveis, fazendo medidas simples que podem salvar vidas, como instalar protetores de tomadas, manter objetos pequenos fora de alcance das crianças e supervisão constante em ambientes que envolvam água. Além disso, ter noções de técnicas básicas de primeiros socorros podem fazer toda a diferença em uma situação de emergência. Especialistas destacam a importância de agir rapidamente. O domínio de técnicas simples podem ser de extrema importância para salvar vidas de crianças antes mesmo da chegada do socorro especializado. E olha, a fala de uma vereadora do Rio de Janeiro está causando bastante polêmica. Isso porque a parlamentar disse que a distribuição de comida para moradores de rua ajuda a aumentar a criminalidade. Vamos ver com o Anderson Nascimento. A vereadora Thalita Galhardo gerou intensa polêmica nas redes sociais após publicar um vídeo em que orienta a população a não oferecer refeições a pessoas em situação de rua. Segundo ela, a prática estimula a permanência nas calçadas e, em alguns casos, acaba ajudando a aumentar índices de criminalidade. Na postagem, Thalita fala do aumento do número de moradores de rua na zona sudoeste do Rio e critica a intenção de instituições de promover uma ceia de Natal para um grupo específico, que fica na Praia dos Amores, na Barra da Tijuca. Ela afirma que parte dessa população se mantém nas ruas porque já tem uma rotina estabelecida e acrescenta que muitos montam barracas porque passam a receber refeições, kits de higiene, cortes de cabelo e doações. Gente, com todo respeito ao espírito natalino e à boa vontade das pessoas de bom coração, pelo amor de Deus, não fiquem distribuindo quentinhas na rua. Essas pessoas que moram na rua, muitas vezes estão aumentando os índices de criminalidade. E vocês estão fazendo com que elas se acostumem a ficar ali na rua, naquele lugar. Estão querendo fazer na Praia dos Amores, que fica embaixo do viaduto, que sobe ali pra Zona Sul, ali embaixo tá cheio de morador de rua, estão querendo fazer Natal lá, gente. Mas, cara, parem de distribuir quentinha. Vai no orfanato, num asilo e faz uma caridade. Distribuir na rua é absurdo.
Logo após a publicação, usuários criticaram a fala e acusaram a vereadora de insensibilidade. A Secretaria Municipal de Assistência Social disse que realiza abordagens sociais a pessoas em situação de rua 24 horas por dia, 7 dias por semana na zona sudoeste e em toda a cidade do Rio de Janeiro. Como o acolhimento não é obrigatório, quando há adesão da pessoa em vulnerabilidade, ela é levada a uma unidade da rede onde tem abrigo e recebe apoio psicossocial. Olha, a gente vai voltar a falar ao vivo agora com o Caio Veríssimo para falar mais sobre os transtornos causados pelas chuvas e a ventania em São Paulo. Caio, conta pra gente aí, traz mais informações, parece que você está num comércio aí, né? Pois é, nós estamos de volta aqui para conversar com o seu Carlos, ele que é proprietário aqui da loja Mil Delícias, né? Uma casa que vende frango assado. Seu Carlos, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por nos receber. Mais de 30 horas sem energia. Conta pra gente como é que vocês estão se virando sem energia aqui. Boa tarde. Boa tarde. Mais de 31 hoje, agora, né? Ontem, 8h30 mais ou menos da manhã acabou. E nós estamos tentando entrar em contato com a Enel e não dão informação pra gente, não dão previsão nenhuma. Quando não atendem, porque a maioria das vezes desligam na nossa cara, a gente perdeu quase mais de 30 quilos de batata, mais de 200 quilos de frango, porque a gente recebe frango diariamente para fazer fresco, e tivemos que jogar tudo fora. Tivemos que comprar um gerador hoje de R$ 4.500, sem ter esse dinheiro, porque a gente era um lugar pequeno, a gente trabalha em família, e para poder trabalhar, para poder segurar o que eu tenho aqui, porque a maioria eu joguei fora. A maioria das coisas tudo no lixo, com um trabalho danado que a gente tem para poder trabalhar, e não conseguimos por causa dessa empresa ridícula que é essa Enel. Seu Carlos, se a gente for quantificar todo o seu prejuízo, né? O senhor mencionou aqui as batatas, o frango mesmo, quilos e mais quilos. Quantificando isso, quanto foi o prejuízo do senhor até o momento? Por baixo, R$20 mil, no mínimo. Fora o que eu estou gastando agora de gasolina para pôr no gerador, óleo, sacos de gelo que a gente estava tentando colocar para segurar. E por baixo, R$20 mil a gente está contabilizando agora. Bom, e se a gente falar também que esse período do ano, fim de ano, Natal, Ano Novo, as vendas elas aumentam, né? E o prejuízo então aumenta também, né? Sim, porque a gente já estava com estoque exatamente para o Natal e Ano Novo, pensando já no Natal e Ano Novo, mesmo porque agora, dezembro, as pessoas ficam mais em casa, não querem cozinhar, então já tem uma demanda maior aqui para a gente, e a gente já estava com estoque um pouco maior e perdemos tudo. Bom, e o senhor mencionou que a Enel ela não dá uma resposta concreta de quando volta. Não. O senhor está preparado para mais 1 ou 2 dias sem energia? Sim, agora com o gerador a gente está um pouco mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, a bagunça, né, tirou totalmente da rotina nossa, né? Então a gente está tentando se preparar, tentando se arrumar para ver, porque sem luz ontem, sem luz hoje já são 15:04 e ninguém sabe se vai chegar quando. Perfeito, seu Carlos. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Pois é, Kleber, essa é a realidade não só do seu Carlos, como de todos os comerciantes aqui ao redor da rua e exatamente também de toda a capital. Estão passando por muita dificuldade para tentar encontrar uma forma, né, de sair dessa dificuldade, poder ter uma resposta para tudo isso. Bom, é isso, Kleber. A gente volta com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e daqui a pouco eu te chamo de novo. Olha só, agora uma história curiosa. Um fotógrafo do Mato Grosso do Sul, ele registrou imagens de uma família de tuiuius vivendo em um ninho artificial. Olha só que legal. Isso aconteceu em uma rodovia lá do estado. Vamos ver agora com a Elisa Lorini. O fotógrafo sul-mato-grossense Eduardo Melo fez um registro comovente às margens da BR-262 na cidade pantaneira de Corumbá. As imagens capturadas mostram uma família de tuiuius vivendo em um ninho artificial construído em 2020. Na época, as chamas dos incêndios que atingiram o Pantanal em Mato Grosso do Sul destruíram o ipê que servia de moradia para as aves. Assim, a construção
construção do ninho artificial permitiu que os tuiuius voltassem a viver na região. Anos depois, o local continua sendo disputado pelas aves. No vídeo publicado no perfil de Eduardo, em colaboração com o Instituto Homem Pantaneiro, é possível observar 4 tuiuius reunidos no ninho. A iniciativa de construir o ninho artificial partiu dos pesquisadores Valfrido Tomás e Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul. Eles se inspiraram nos modelos feitos para cegonhas na Europa, aves da mesma família dos tuiuius. Assim, contaram com a parceria da Energisa, concessionária de distribuição de energia no estado, para construir altas torres de estruturas metálicas com topo em forma de taça, para servirem de apoio para os pássaros. Como alguns postes no Pantanal já são ocupados por ninhos de aves, a equipe sabia que o material era seguro para abrigar os tuiuius. Apesar de próximo à rodovia, o local era de difícil acesso por conta de um barranco. Sem auxílio de caminhão, trator ou escavadeira, a fixação do poste foi toda feita manualmente. A construção do ninho também envolveu toda a sociedade e a comunidade local. Um grupo foi criado nas redes sociais em que turistas e moradores postavam fotos para ajudar a monitorar a ambientação dos pássaros ao ninho artificial. Vale destacar que o tuiuiu é a maior ave voadora do Brasil e também é conhecida como jabiru. Ele pode atingir até 1,40 m de altura e tem uma envergadura de até 3 metros e costuma viver entre 30 e 40 anos. É um símbolo do Pantanal e pode ser encontrado em áreas alagadas, onde costuma se alimentar de peixes e outros pequenos animais. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Bruno, vamos começar falando do Flamengo, que entra em campo novamente neste sábado pelo Intercontinental, e o rubro-negro pode ter um retorno, aliás, muito importante. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. O Flamengo já está se preparando para enfrentar o Pirâmides do Egito. E a novidade nos treinamentos foi a presença do atacante Pedro. E o rubro-negro espera contar com o camisa 9 ainda este ano. O Flamengo voltou aos treinos nesta quinta, após a classificação à semifinal do Intercontinental em Doha, no Catar. A novidade foi a presença do centroavante Pedro, que está em recuperação de uma lesão na coxa. O jogador vinha fazendo atividades, mas separado do elenco e com fisioterapia. Mas nesta quinta ele participou de maneira parcial com o grupo pela primeira vez, correndo com os companheiros e fazendo trabalho com bola. O Flamengo espera contar com o atacante ainda este ano, mas o tempo é curto. Os reservas foram a campo e fizeram um treino visando o confronto contra o Pirâmides no sábado. Os titulares ficaram na academia do hotel fazendo o trabalho de recuperação. O elenco rubro-negro ganhou folga do fim do jogo até amanhã de hoje. O Flamengo fará mais um treino nesta sexta, o único com o elenco completo antes do jogo de sábado. Se avançar, o rubro-negro faz a final do Intercontinental contra o PSG no dia 17. E olha só, Bruno, vamos mudar de assunto agora para falar de Copa do Brasil, que terá novidades, mudanças para o ano que vem. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Até esse ano, a Copa do Brasil dava vaga para a Libertadores apenas para o campeão. Mas a partir do ano que vem, isso vai mudar. Tanto o campeão quanto o vice terão vagas na Libertadores. A ideia é favorizar ainda mais o principal torneio mata-mata aqui do Brasil. A partir do ano que vem, os finalistas da Copa do Brasil terão vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, apenas o campeão tem acesso à competição. A CBF ainda deve decidir se o vice terá direito a uma vaga direta ou se vai à pré-Libertadores. Essa alteração vinha sendo debatida dentro da Confederação há meses. Com a nova regra, a CBF vai tirar uma das vagas à Libertadores pelo Brasileirão. Provavelmente será destinada ao vice da Copa do Brasil. A ideia da Confederação é valorizar a competição, que tem a maior premiação do futebol
futebol brasileiro. A Copa do Brasil será a competição organizada pela CBF com mais mudanças para o próximo ano. No início de outubro, a Confederação definiu que as 5 primeiras fases serão disputadas em jogo único e as equipes da Série A entrarão a partir da 5ª rodada. Oitavas, quartas e semifinais tiveram mantido o modelo de ida e volta. Outra modificação será a final a ser disputada em jogo único. A quantidade de clubes também sofreu alteração. Atualmente são 92 equipes. Esse número sobe para 126 no ano que vem e 128 a partir de 2027. Tanto a Copa do Brasil como o Brasileirão passam a se assemelhar a modelos do futebol europeu, como na Inglaterra. No caso da Copa, a competição passará a ter 14 datas, um aumento no número de partidas com 155 até 2029. E Bruno, ontem nós tivemos um grande duelo, né, pela semifinal da Copa do Brasil entre o Cruzeiro, que jogou em casa, e o Corinthians, né? O jogo foi lá no Mineirão, como eu disse, e o Alvinegro saiu com a vitória 1-0, mas parece que está tendo uma polêmica aí em relação a essa partida, Bruno. Pois é, Kleber, tá gerando bastante discussão. O Corinthians venceu ontem no Mineirão e agora tem a vantagem para o jogo de volta em São Paulo. Porém, como podemos ver aí nas imagens, os cruzeirenses reclamam de um toque no braço no cabeceio do Memphis na hora do gol. A bola tinha batido na mão dele e assim sobrado para ele fazer o gol. O VAR analisou o lance na hora e deu gol legal. A CBF já disponibilizou a conversa do árbitro de vídeo com o árbitro de campo. A entidade também entende que há a possibilidade dessas imagens terem sido geradas por uma inteligência artificial. Bom, por enquanto nada está definido, o debate entre os dois lados vai continuar e mais tarde no Jornal das 18h30 a gente traz esse lance com mais detalhe, Kleber. E que polêmica, né? Mais uma vez aí, o temor aí pela inteligência artificial, não é, Bruno? Exatamente. E olha só, falando mais de Copa do Brasil, hoje teremos um grande clássico no Rio, a outra semifinal. Pois é, Kleber. Vasco e Fluminense duelam hoje em São Januário às 20 horas. O Cruz Maltino vem de uma goleada e uma má sequência no Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor chega embalado após a chegada de Luiz Ubeldia. Boa. Mandante na primeira partida, o Vasco vem em baixa por causa dos resultados ruins na reta final do Brasileirão. Nos últimos 8 jogos, foram 7 derrotas e apenas uma vitória. E na última rodada foi 5-0 para o Atlético Mineiro. A expectativa de Fernando Diniz é de que o time vire a chave e consiga mostrar evolução de ânimo, já que 4 partidas separam esse elenco do título que o clube não vence há 14 anos. O Fluminense de Zubeldia chega embalado para o clássico contra a equipe Cruz Maltina. O tricolor está invicto a 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates. A boa fase refletiu na classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. O time venceu nos últimos 3 jogos do Brasileirão e encerrou a competição na 5ª colocação com 64 pontos. Agora, o tricolor mira a Copa do Brasil para tentar fechar o ano com um título. Promessa de mais um jogão e, claro, quero saber a sua opinião, o seu palpite, Bruno. Bom, Kleber, jogo muito aí complicado. O clássico a gente não pode definir para nenhum dos lados, mas aí eu vou de um empate, vou 1-1. O Vasco aí não vem muito bem, mas tem o apoio da sua torcida ali que pode fazer a diferença. Então acredito aí que no empate. Eu também aposto no empate 1-1 para ficar o segundo jogo aí, aquela tensão e aquele equilíbrio aí na disputa, não é, Bruno? Com certeza, Kleber. Tá certo então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Até mais. Bom, nós vamos voltar agora a falar dos transtornos causados pela ventania e a chuva em São Paulo. Vários voos tiveram que ser cancelados e os aeroportos tiveram um dia de muito tumulto. O Caio Veríssimo vai voltar ao vivo para trazer mais informações. É com você, Caio. Pois é, Kleber. Bom, nós falamos aqui dos problemas aí que esse ciclone causou terrestre, né? Falta de energia, comércios aí sofrendo prejuízo, mas agora a gente vai falar que também causou prejuízo aéreo aí, né? Pois é, como você mencionou, os aeroportos aqui de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, tiveram muitos voos cancelados. Até o momento, nós atualizamos agora, 408 voos foram cancelados de ontem para hoje. Milhares de pessoas sendo afetadas. Tem gente aí que passou a noite, a madrugada, teve que dormir no aeroporto, teve que se esticar, achar um jeito lá de tentar descansar. Um caos realmente que todo esse ciclone trouxe. Para a gente entender um pouco mais de toda essa causa, tudo que está acontecendo, a gente vai ver no VT nesse momento.
aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, 227 voos foram afetados, com 181 cancelamentos na quarta e 46 somente na manhã desta quinta. Já no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, entre a quarta-feira e a madrugada desta quinta, 61 chegadas e 56 partidas foram canceladas, totalizando 117 voos impactados. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, os ventos fortes foram causados por um ciclone extratropical que atinge as regiões sul, centro-oeste e sudeste do país e provocaram alerta meteorológico em 9 estados. A expectativa é de que as condições melhorem entre esta quinta e sexta-feira. Apesar dos transtornos, a AENA informou que o aeroporto de Congonhas permanece aberto para pousos e decolagens nesta manhã. A Gru Airport, concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, também informou que as operações funcionam normalmente hoje. Bom, e olha só, Kleber, o que a gente pode também adiantar, uma notícia muito triste, é que pegou muita gente de surpresa esse ciclone, mas o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele afirma que esse tipo de causa, ciclone extratropical, pode ser mais recorrente agora, pode acontecer várias vezes agora no decorrer dos anos, porque isso ele está totalmente ligado ao aquecimento global, Ou seja, uma rápida explicação para o nosso público entender o que está acontecendo e por que isso pode acontecer com mais frequência no Brasil, é porque o ciclone extratropical ele acontece quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente, ou seja, com o aquecimento global, nosso Oceano Atlântico, principalmente na região sul do país, está aquecendo e com as águas quentes, então todo esse calor ele sobe, vira uma massa de ar quente e com derretimento das placas de gelo lá no Polo Sul, mais próximo do sul do nosso país, essa massa de ar frio ela sobe para a região sul do país, ocasionando esse encontro, esse choque térmico entre o calor e o frio, massa de ar quente, massa de ar frio. Com isso, há uma espiral e é exatamente essa espiral, esse encontro dessas massas ocasiona toda essa ventania, toda essa chuva intensa que vem encontrando a região sul e, consequentemente, as regiões mais próximas, a sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, que tem enfrentado muito toda essa tempestade, essa ventania também acaba entrando em todo esse paralelo. Então é isso, Kleber. Infelizmente, pode ser corriqueiro esse tipo de situação. Resta a gente aí melhorar a causa do nosso país. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Caio. Muito obrigado por essa brilhante participação aí, essa explicação que ajuda todo mundo. E olha, vamos mudar de assunto e falar rápido de um novo projeto que coloca fim à escala de trabalho 6x1 e foi aprovado esse projeto pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vamos ver. Uma proposta que prevê 2 dias de folga remunerada para trabalhadores e que coloca fim à escala de trabalho. 6x1 foi aprovada pela CCJ do Senado. Apesar do projeto não estar nas previsões de votação, foi incluído a pedido do relator, senador Rogério Carvalho. A versão apresentada por ele também é conhecida como a proposta do 5x2. A PEC é voltada para reduzir jornadas que atualmente alcançam 44 horas semanais para 36 horas. A adequação é proposta de forma gradual, sendo 40 horas por semana no ano seguinte à promulgação da PEC e uma redução por etapas ao longo de 4 anos, com a diminuição de 1 hora por semana a cada período. A previsão é que a proposta incluir quase toda a população brasileira porque vai mexer com a vida de quem trabalha nos serviços mais pesados no nosso país. Em paralelo, uma proposta na Câmara com o mesmo teor também tem sido defendida pelo governo. Mas, por enquanto, ainda não há uma definição de quando o texto irá ao plenário de votação do Senado. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais!